Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição especial. Há pouco nós recebemos uma notícia oficial que os Ébanies foram reconhecidos. O que são os Ébanies? São entidades biológicas voadoras não identificadas. Esse estudo, esse apanhado, foi feito na década de 80 pelos italianos. Aqui um abraço especial para os nossos amigos que se encontram na Itália, onde foram identificados várias naves, não naves, são seres orgânicos. Agora, um novo estudo está classificando eles, rotulando como seres de plasma. Mas, na verdade, não são seres de plasma, são entidades biológicas. Próximo da Estação Espacial Internacional, já foram filmadas várias, dezenas, centenas desses Ébonies. Esses Ébonies ficam próximos de planetas e luas. Então, na nossa baixa atmosfera, na alta atmosfera, é repleto desses seres, que se alimentam, interessante, eles se alimentam, são entidades biológicas voadoras, se alimentam de partículas de plasma, de hidrogênio e hélio. E eles, como você consegue diferenciar um ébone de um balão? Porque eles são coloridos. São muito bonitos, translúcidos, coloridos, lindos. Aí você vai achar de todas as cores, lilás, amarelo, vermelho, verde, porque eles mudam de forma, diferente de um balão. Um balão não muda de forma. Os ébones mudam de forma. Então tem alguns que parecem umas cobrinhas e ficam navegando no ar. Não são OVNIs. São, na verdade, naves orgânicas. Porque as naves orgânicas, esses seres são os primeiros seres que surgiram no universo. Isso corrobora com David Adair. David Adair, que teve contato com uma nave orgânica super avançada, que denominou Ptolemy. Aliás, Ptolemy esteve em contato com David Adair desde sua tenra infância, através de sonhos. Aliás, esta mesma entidade que inspirou o David Adair a ser um grande cientista e desenvolver um foguete que, por um acaso, ele batizou de Ptolemy, que a energia desse foguete é do ponto zero. É bem interessante, muito bem respaldado. David Adair, que foi militar, cientista, uma mente brilhante. Então, meus amigos, essa notícia vindo agora realmente denota que eles já estão criando uma narrativa, que eles estão esperando o esquadrão Ptolemy, que vai vir resgatar a Ptolemy. A Ptolemy que agora habita no corpo, foi feita uma transferência de alma. Não vou recapitular a tudo aqui, tá? Porque seria simplesmente nós iríamos comprometer a nossa live. Então, a Ptolemy e seu esquadrão, que viriam para cá, segundo o David Adair, para um grande evento. Então, parece que isso está sendo construído, está sendo ratificado. Isso é realmente incrível, meus amigos. Então, as naves orgânicas, assim como os seres orgânicos, vão de entidades unicelulares até seres complexos, sofisticados, como nós, humanos. É a mesma coisa com essas espaçonaves. E isto será uma revolução, será um impacto muito grande na busca por vida alienígena, que denota que grande parte da vida alienígena simplesmente tem origem no espaço, não tem origem nos planetas, no próprio espaço profundo, como disse o David Adair. Então isto é espetacular e esse tema será abordado com imagens. Aliás, existem inúmeras imagens e fotos desses Ébanies ao longo da história. Eu vou começar com esse post aqui. Dr. Hall, muitas pessoas perguntam, mas por que é tão difícil a divulgação? Vou mostrar para vocês a dificuldade. É claro que é difícil, mas não é impossível. Dr. Hall Puthoff fez uma revelação crítica durante sua visão geral dos problemas associados à divulgação de OVNIs. Presta atenção. Aliás, isso foi postado pelo Dr. Michael Salla, que é muito reveladora do ponto de vista das corporações que possuem as informações associadas aos materiais de OVNIs acidentados, que lhes foram dados para estudar. Durante sua palestra para a Fundação Sol, que estava lá o Gary Nolan, grandes personalidades, até o Avi Loeb esteve presente na Fundação Sol, ele disse, aos 16h36, do vídeo no caso, abre aspas, as pessoas obtêm materiais, normalmente você diz, ok, este é um contrato que o governo tem acesso, e ele assim por diante. Mas originalmente, quando eles foram para corporações aeroespaciais, em outros lugares, e disse, você sabe, você tem que nos ajudar com esse problema. A resposta dele foi, não vamos fazer isso, presta atenção. O que você quer dizer? Como não vai fazer isso? Vou te dar dinheiro. Ou seja, o governo chega até as corporações aeroespaciais e fala o seguinte, eu vou dar dinheiro para vocês e eu quero que vocês executem a engenharia reversa. Entendam como funciona esse treco, esse troço, esse negócio. Como dizem os mineiros, esse trem. Eu quero que você entenda como que funciona esse trem. Muito bem, como dizem os mineiros, nossos queridíssimos amigos mineiros. Sim, mas você é o dono de tudo e sabe que trabalhamos nisso. Você aproveitará isso. Olha só, aí as corporações falam, não, mas você é o dono de tudo. Nós não vamos ser os seus empregados, vamos ficar à mercê, vamos ser subjugados por vocês. Então eles basicamente disseram, ok, se tivermos controle, consideraremos fazer isso. A gente tem que ter controle sobre o que nós estamos estudando.
Existem maneiras técnicas de obter controle que aparecerão em um contrato. E você assinou com por exemplo, com a ANDA, ou algo assim, seria uma instituição de 3 letras, de inteligência. Bem, quero dizer, o governo ainda está envolvido. Por outro lado, existem coisas chamadas IRAD. O que seria esse IRAD? Pesquisas e desenvolvimento interno, que todas as grandes corporações têm, onde obtêm dinheiro do governo, ou seja, são financiadas pelo governo, mas cabe a elas fazer o que quiserem. Então elas têm carta branca, autonomia para tomarem as suas próprias decisões. E tudo o que fizerem. Então isso é uma questão que vai prejudicar a divulgação completa ao público. Tenho certeza, fecha aspas. Em suma, as décadas de pesquisas confidenciais que as empresas aeroespaciais conduziram sobre tecnologia não humana, recuperadas em material biológico, lhes pertenceria se fossem financiados através de um IRAD, ou seja, pesquisa de desenvolvimento interno. E isso é um choque de se contemplar. Interessante. Aqui post do Dr. Michael Salla. Resumindo isso aqui, meus amigos, simplificando este tópico, as empresas, as corporações, elas foram financiadas, contratadas pelo governo, e simplesmente ela detém informações que nem o governo, nenhuma agência de inteligência tem. Então vamos supor que o governo hoje, qualquer governo do país, chegasse, nós vamos revelar os extraterrestres. Muitas dessas informações ficariam pendentes, porque estão na mão de corporações privadas. Estão compreendendo como isso é complexo? E isso envolve vários países diferentes. Isso foi compartimentado. E como é compartimentado, foi fragmentado. A melhor forma de você esconder um segredo, a melhor forma de você não é colocando um cadeado enorme, não. Porque um cadeado, por maior que seja, ele pode ser quebrado. A melhor forma de você esconder um grande segredo é você picar ele. Vamos supor que eu pego esse papel aqui e tenho uma informação confidencial. É picar ele em vários pedacinhos diferentes e colocar ele em várias partes do mundo. Em várias instituições públicas e privadas. Aí realmente você vai ter um trabalho absurdo para conseguir reunir todas estas informações. Este é o grande desafio. É uma tarefa difícil? Com certeza, mas porém não impossível. Por isso que os chapéus brancos precisam se filtrar. Em todas as corporações, prestem atenção no que eu vou falar, todas as corporações, todos os governos, inclusive também nessas empresas privadas, nessas corporações privadas, para ter acesso a toda a informação, para ter todas as respostas. Porque simplesmente, quando isso for divulgado, meus amigos, a humanidade vai querer saber tudo. Tudo! E você tem que ter todas as respostas. E para ter todas as respostas, você precisa obter todas as informações. Porque isso virou uma verdadeira concha de retalhos. Se é que vocês me entendem. Por isso que é tão difícil. Meus amigos, o Emily Smith, ele conta, quando ele esteve na base de Kirtland, ele que era médico, legista, ele fez autópsia de mais de 3.000 seres extraterrestres, ele fala que no setor que ele trabalhava, que também era financiado por uma corporação privada, na base de Kirtland, ou seja, parceria entre militares e empresas, o outro setor não poderia se comunicar com ele, não podia falar, trocar informações, nada. Ele não poderia, um não sabia do outro. Então quem trabalhava no outro setor, do lado dele, não sabia quem era ele, o que ele estava fazendo, e vice-versa. Então isso é uma forma de manter o sigilo. E eles são muito espertos para fazer isso. Muito bem. E agora, meus amigos, gostaria de mencionar aqui outro tema importantíssimo para vocês, que foi o relatório do Dr. Greer. Steve Greer, que é ativista, mais de 35 anos na causa da divulgação. Meus amigos, por que da divulgação? A divulgação, a revelação é tão importante, porque todas as pessoas merecem a verdade. Então, muitas pessoas hoje, enquanto você está aqui ouvindo essa live, está assistindo Rede Globo, está assistindo o filme, está lá no bar bebendo, comendo uma pizza, é simplesmente desinteressado, totalmente alienado da realidade. Mas ele está assim porque ele é fruto do meio, ele foi manipulado. Então ele não pode ser julgado. Ele só pode ser julgado a partir do momento que ele souber a verdade. Por isso a verdade é para todos. Entenderam? A revelação é mostrar a verdade nua e crua. Porque as pessoas sabendo a verdade, aí sim elas vão poder tomar a sua decisão. E podem ter certeza absoluta. A grande maioria da humanidade vai optar sim pelo dado certo. Quando todas as cortinas, todos os véus caírem. Pode ter certeza absoluta, as pessoas não são más. A grande maioria das pessoas não é de má índole, não são pessoas perversas, aliás, são pessoas trabalhadoras, pessoas que estão sofrendo, que são vítimas desse sistema e merecem sim uma oportunidade. Todos merecem esta oportunidade. Por isso, este é o objetivo da revelação. Dr. Greer garante que está sendo discutido com a Comissão Parlamentar de Investigação. Presta atenção. A Comissão Parlamentar de Investigação é que participam ali o Tim Burchett, Ana Paulina Luna e companhia. Marcos Rubio, etc. Em uma cooperação com membros da inteligência, a possibilidade de intimidação
para que membros das corporações aeroespaciais e altos funcionários do governo deponham. Olha que maravilha. Então o Dr. Greer, ele é um lobista também, assim como Daniel Sherran, ele está fomentando, aliás, ele já está processando os Estados Unidos e as corporações. Então ele faz acontecer. Ele garante, meus amigos, Dr. Greer não é de brincadeira. Ele já está há 35 anos nessa causa. Que ele vai conseguir uma intimidação e essas corporações irão ter que depor. Olha que interessante. E a gente sabe que a divulgação depende da revelação das corporações, que detêm grande parte da informação que foi omitida da humanidade. São eles que detêm as tecnologias, em outras palavras. O fato da lei Schumer ter sido diluída, você sabe muito bem, aliás, o Mark Turner, que falou que tem um documento classificado falando de algo gravíssimo que vai acometer os Estados Unidos, etc., foi ele que foi responsável por diluir a lei Schumer, tá? Do Chuck Schumer, a lei Schumer. Ter sido diluída numa versão limitada não será um obstáculo. Por isso envolve, eu coloquei um termo mais ameno aqui, cancelamento de pessoas, corrupção, supressão de tecnologias avançadas da humanidade e que melhoraria a vida das pessoas e do planeta. Isso é totalmente ilegal, óbvio que é ilegal. Isso é um crime pelas leis já conhecidas. Por isso que o Dr. Greer está com uma junta de advogados, mais de 20 advogados, processando o governo dos Estados Unidos e as corporações. E ele garante, porque ele também conhece muitos membros do governo e chapéus brancos, que eles vão conseguir esta intimidação ainda este ano e eles serão obrigados a depor. Esses projetos negros compartimentados de acesso especial são essencialmente ilegais. Fantástico. O Dr. Greer garante também que um tenente-coronel que trabalhou e implementou o treinamento de pilotos em naves antigravidade vai depor ainda este ano no Congresso dos Estados Unidos. Então, segundo o Dr. Greer, a divulgação vai acontecer. E não vai demorar, não. E ele já está mexendo os pauzinhos para que isso aconteça ainda este ano. Parabéns à iniciativa do Dr. Greer. O Dr. Greer não reclama, ele faz acontecer. Muito bem. Aqui, meus amigos. De acordo com John Warner IV, foi entrevistado nessa última quinta-feira no canal do nosso digníssimo, referência aqui do canal, Dr. Michael Salla. Eu tive o prazer de conversar com o Dr. Michael Salla, realmente é uma grande personalidade. O complexo militar industrial dos Estados Unidos escondeu durante décadas a verdade sobre encontros com vida e tecnologia extraterrestre. E a existência de uma colônia alemã separatista. Os alemães separatistas que desenvolveram tecnologia avançada quando fizeram um acordo, utilizando a sociedade Vril da Maria Orsic e companhia, para entrar em contato com extraterrestres de Aldebaran, Anunnakis, regressivos e draconianos e afins. Aliás, eles convidaram esses seres para vir aqui na Terra e dominarem nosso planeta juntamente com eles para construir o Quarto Reich. Tudo isso documentado. Aliás, existem lives antigas onde eu apresento todas essas evidências. E sobreviveu ao colapso da Alemanha nazi em 1945. Warner afirma que as empresas controlam as tecnologias de engenharia reversa através da aplicação histórica de acordos como investigação e desenvolvimentos internos. Alguém vai perguntar assim, mas se os alemães tinham uma tecnologia tão avançada, por que eles não ganharam o segundo confronto mundial? Porque existia um governo paralelo. A minha opinião é a mesma opinião do John Warner IV, que foi entrevistado pelo Dr. Michael Salla. O que ocorre é o seguinte, os interesses das sociedades secretas alemães, Sociedade Vril, Sociedade do Sol Negro Central, a Sociedade Thule também, e a Sociedade da Pedra Negra era um, e o objetivo do Bigodinho era outro. Então eles tinham divergências bastante sérias. Por quê? Porque eles eram ambiciosos. O plano das sociedades secretas era utilizar o complexo industrial dos Estados Unidos e se infiltrarem em todos os governos do mundo. Entenderam? E assim eles iriam implementar o tão sonhado Quarto Reich. Foram eles, para quem não sabe, a NATO, quando surgiu, ela surgiu e vários membros da NATO eram ex-bigodistas entre aspas, se é que vocês me entendem, aonde eu quero chegar. Na Operação Paperclip dos Estados Unidos, 1957, onde a NASA foi fundada, foram integrados ao governo dos Estados Unidos, ocupando posições-chave na indústria aeroespacial, no FDI, só para vocês terem uma ideia, na indústria farmacêutica, em todos os grandes setores importantes da sociedade dos Estados Unidos, da Europa, foi ocupada por alemães. Alemães que faziam parte da SS. Então a SS alemã tinha os seus objetivos e o Bigodinho tinha outros. Ele foi traído. Tanto é verdade, meus amigos, que o Bigodinho, quando era ditador, ele sofreu inúmeros atentados. E esses atentados eram internos. Então existia um racha entre a SS e o Bigodinho. Tá? Muito bem. Mesmo assim, ele recebeu um prêmio de consolação e foi exilado para a Argentina. Nem vou entrar no mérito disso. Muito bem.
Aqui. Realizados com os serviços militares dos Estados Unidos que estavam pós-tecnologia não humana capturada. O Warner acredita que as tentativas passadas de divulgação de OVNIs foram abortadas devido aos interesses de grandes corporações e elites políticas, que poderiam perder sua reputação e os meios de subsistência se a verdade sobre a vida alienígena e uma colônia alemã sobrevivente na Antártida fosse divulgada publicamente. Aliás, o almirante Karl Dönitz, isso ele falou no término, bem no finalzinho do término do segundo confronto mundial. Nós vamos construir uma fortaleza inexpugnável para o Führer. Oh, na Antártida. Ele mesmo confessou. Sem falar da Operação High Jump do almirante Birch, onde foi o maior fiasco militar de todos os tempos. Sem falar também do depoimento do almirante Rico Botta, outra evidência, do próprio Bill Tompkins e também do James Forrestal, que foi um dos membros do Majestic 12, a primeira formação, que também denunciou esse caso e ele acabou desencarnando de uma forma bastante complicada. Foi internado no hospital, que ele se jogou. Pois é, nem vou entrar aqui também no mérito. Vamos pro próximo. Ele afirma que o exemplo mais recente ocorreu em 2005. Vamos deter isso aqui. 2005, em uma conferência de divulgação secreta revelada pelo Dr. Hal Puthoff, o mesmo que foi mencionado há pouco. Bem interessante. Que o Warner descobriu envolver o Instituto Armstrong. Consequentemente, ele acredita que estamos caminhando para uma divulgação catastrófica, onde uma grande nação, como o urso ou o dragão, divulgará o que sabe sobre visita de vida extraterrestre. Aliás, este é um dos temores, segundo uma fonte, eu mostrei para vocês, uma fonte, falou que realmente isso poderia acontecer. Vamos linkar, das agências de 3 letras. Muito bem. Vamos linkar essa informação com uma informação já antiga. Você conhece aqui o John Peterson? John L. Peterson, tá aqui a fotinho dele. John Peterson, do site Instituto Armstrong, que foi citado por esse mesmo senhor, na entrevista, é descrito como um dos futuristas mais informados do mundo. Então, este homem é tido como uma das pessoas mais bem informadas do mundo. O Greg Brad é um escritor conhecido. O seu canal no YouTube tem mais de 500 mil de assinantes. Então é importante que eles estejam falando sobre divulgação. O John Peterson, que está na foto aqui para vocês, diz que tem confirmação, presta atenção, de 3 fontes independentes. Ele garante 3 fontes independentes. Fontes dele, que de fato os extraterrestres malévolos, negativos, foram expulsos de nosso planeta e de nosso sistema solar. Isso corrobora com Helena Danam, isso corrobora com JP, nosso queridíssimo JP, que muito em breve a gente vai exibir para vocês a entrevista, e corrobora também com Alex Kohler e Jean-Charles Moyen. Então, de fato, meus amigos, hoje a Deep State não é mais assessorada pelos extraterrestres negativos. Por isso que os governos estão batendo cabeça. Eles simplesmente não têm mais a assistência dos seus mestres. Eles não têm mais esse conhecimento. Eles simplesmente perderam o controle do mundo. Quem seriam essas fontes independentes? Muito bem. Fantástico. Realmente muito bom. Vamos retornar agora ao nosso texto. Aqui. Muito bem. Após uma reunião com ISIG, no mês passado, o representante Moscovitz declarou no X, presta atenção, com base no que vimos, muitas informações de Crash têm mérito. Existem preocupações válidas, comunicadas ao Liberation Times, por múltiplas fontes. Não é uma, não é 2, não são 3. De que a China e a Rússia estão a contemplar os seus próprios processos de divulgação. Então agora virou uma corrida, meus amigos. Não se trata mais dos Estados Unidos. Por isso os Estados Unidos quer ter o controle da narrativa. Por isso eles têm pressa. Porque se eles não fizerem, a China e a Rússia o farão. E, por certo, vão apresentar essa divulgação de uma forma que não será muito agradável para os Estados Unidos. A democracia americana mergulharia numa crise e os meios de comunicação social encarregados de responsabilizar o governo sofreria humilhação por não cumprirem seu papel de escrutínio do governo. Espetacular. Sem falar que seria vexatório e simplesmente iria desacreditar o público, simplesmente iria desacreditar do governo. Ia cair em descrédito. Ninguém ia confiar mais no BD. Nem um pouco. Muito menos na NASA, muito menos no Pentágono. Essas seriam as consequências. As consequências desse ato. O Warner é filho, meus amigos, do ex-senador John Warner III, que era da Marinha dos Estados Unidos, Comitê de Serviço Armado do Senado. Então ele é uma pessoa responsável, autor de vários livros. Inclusive está aqui o livro que ele lançou recentemente na tela para vocês. Então isso é realmente espetacular. Estamos caminhando a passos largos rumo à divulgação e não existe outra alternativa. Meus amigos, quando o general Van Herk recebeu os planos de divulgação de Torrano e Dion, eles sabiam que eles estavam com o campo aberto, que eles não teriam qualquer
não seriam obstruídos, não teriam a interferência de seres extraterrestres negativos. Em 2005, voltando aqui para 2005, eles reuniram todos os militares do mundo para tentar assim, como se fosse uma reunião secreta para determinar que a divulgação aconteceria em 2005. Daí chegaram por bem não fazer em 2005. Eles prorrogaram essa data. Agora, se eles prorrogaram essa data e no ano de 2023, isso no início de janeiro de 2023, o general Van Herk, segundo a Helena Danan, e mais uma fonte independente, que é uma jornalista, inclusive ela fotografou, que é um e-mail que ela recebeu de um militar que estava passando por lá nessa ocasião e viu um disco prateado exatamente na base aonde se encontrava, da NORAD, onde se encontrava o general Van Herk naquela ocasião. Óbvio que isso não é coincidência, isso é um fato, isso é uma evidência tangível. Então, meus amigos, com certeza, nesse ano, 2023, eles se reuniram novamente. Se reuniram novamente, por quê? Porque agora a situação é nova. Não existem mais seres extraterrestres negativos no planeta Terra, então eles têm condições, agora sim, nós temos condições de efetuar efetivamente a divulgação. E esse plano está em andamento e foi engendrado por inteligências superiores. Então, ele é infalível. Muito bem. Espetacular. Muito bem. Daqui a pouco eu vou falar. Olha, amanhã, não percam. Aqui, novo estudo sugere que a vida baseada em plasma na alta atmosfera da Terra. Não me diga. Não me diga. Agora vocês estão reconhecendo as naves orgânicas. Realmente essa live vai ser muito boa. Vai ser muito boa mesmo. Vocês vão adorar, com certeza. Eu vou falar sobre isso aqui. Isso aqui é muito bom. O evento. O que poderá ocorrer com a chegada dos OVNIs? Por Richard Geldek Jr. Muito bem. Meus amigos, isso aqui é um especialista. Ele acredita, ajuntando as peças, com o desenrolar dos acontecimentos, ele acredita que esse será o nosso futuro. Muito em breve, nós iremos testemunhar esses acontecimentos maravilhosos. Prestem atenção. O evento. O que seria o evento? Seria uma mudança? A gente vai para outra dimensão, de uma hora para outra? Não. O evento não será bem isso. Mas será realmente algo bem grandioso. O evento. Muitas pessoas dizem que é o evento. O evento não é algo mágico, mas com certeza será algo impactante. Será um divisor de águas na história da humanidade. O evento. Sincronicidade global. Ao contrário da natureza localizada das crises passadas, este evento desenrola-se simultaneamente em vários continentes. Vários continentes. Os OVNIs aparecem tanto nas grandes cidades quanto em áreas remotas, exibindo comportamento e características que desafiam a compreensão atual da física, como aceleração instantânea, pairar sem meios visíveis de propulsão e habilidades de camuflagem. Então, nós vamos testemunhar OVNIs físicos, interdimensionais e naves orgânicas. Tudo simultaneamente. Isso já está sendo preparado, meus amigos. Realmente impressionante. Não é à toa que a esquadra da Ptolemy está se dirigindo para cá. Eu acredito que eles vão comparecer para este grande evento. Só faltam eles, para essa festa. Já está presente na nosso sistema solar a Federação, a Confederação, o Conselho dos Nove, seres interdimensionais positivos, o Conselho de Anilan, antigo Conselho dos Cinco, e agora só falta as naves orgânicas para a festa. Os Negumac também. Muito bem. Vamos dar continuidade. A comunicação direta pela primeira vez ocorre com uma forma de comunicação direta entre os OVNIs e a população global. Isso pode acontecer através de exibições simbólicas universalmente compreendidas no céu, de mensagens telepáticas, não verbais recebidas por grandes setores da população, ou de um sinal digital transmitido em todo o mundo, interrompendo a programação regular dos serviços online. Bom, isso é bastante plausível, aliás, isso já aconteceu no ano de 1977 com o comandante Virilan do Comando Ashtar, onde interrompeu a televisão britânica, a BBC de Londres, se não me engano, acho que é a BBC de Londres. Se não me falha a memória, interrompeu a televisão e apareceu: eu sou o comandante Virilan. Só que isso aconteceria no nível mundial. Então, em 1967, foi apenas um pequeno ensaio. Aconteceu de forma isolada na Grã-Bretanha. E agora vai ocorrer no mundo inteiro. Entenda, meus amigos, a revelação é para que todas as pessoas possam saber a verdade. Seria injusto julgar pessoas e condená-las para um outro planeta, como muitos falam, não, porque a pessoa tem que ser condenada para um planeta continuar aqui na terceira densidade, se ele não está a par da verdade. Isso seria injusto. Então todas as pessoas merecem sim conhecer a verdade. E podem ter certeza. E isso não é só a minha opinião, é a opinião da Federação Galáctica de Mundos. A grande maioria vai receber isso como uma boa nova. A grande maioria. Mais de 90% da humanidade. Intenções humanas e não humanas. Testando limites. Esse evento serve como uma teste de prontidão da humanidade para uma interação mais aberta, avaliando a resposta coletiva. Há uma demonstração inegável de inteligência não humana. É inegável. Ou seja, os extraterrestres vão aparecer de uma forma nos céus, na televisão, na internet, nos meios de comunicação. Então todos os canais de YouTube caem e aparece o canal, por exemplo, com o Torran Eridion,
falando na sua língua. Português, inglês, em várias línguas diferentes. Francês, alemão, todas as línguas do mundo. Será algo, meus amigos, simplesmente que ninguém pode negar. Ah, isso não está acontecendo. Como não? É só olhar pela janela. Simples assim. Sobrecarga de informações. A natureza simultânea e global do evento, combinada com o aspecto de comunicação direta, cria uma sobrecarga de informações que desafia as estruturas de poder e narrativas existentes em torno dos homens, forçando uma reavaliação das políticas de sigilo e dos esforços de desencobertamento. Ou seja, a partir desse momento, todos os governos do mundo são obrigados, todos, simultaneamente, são obrigados pelas circunstâncias, praticamente foram intimados a fazer isso, a expor todas as tecnologias, toda a verdade sobre a história da humanidade. Como se os extraterrestres dissessem o seguinte: nós já estamos aqui, eu estou convidando vocês para fazerem isso. Governo dos Estados Unidos, governo da França, Rússia, estou convidando, fazendo um convite para que vocês tomem essa iniciativa. Caso contrário, a gente vai tomar a frente. Eles não vão ter outra opção. Meus amigos, tem muitas pessoas que podem dizer assim, mas como não ser confundido com o projeto Blue Bee? Eu sei que vocês estão pensando nisso. Simples. Seres positivos não querem ser adorados. Esta é a grande receita. Essa é a regra de ouro. Se seres pousarem aqui, se disserem deuses, querendo adoração, se colocando num pedestal acima dos outros, pode fugir. Anátema. Pode sair correndo, pode ter certeza absoluta que é o projeto Blue Bee. Vejam, meus amigos, o Enki, que é o Enki, diz que não vai vir, ele não vai pisar na Terra, por causa da nossa tendência de adoração e veneração, de idolatria da Terra. Se nem Enki vai pisar aqui, imagine Jesus. Com certeza Jesus não vai pisar aqui. Ele só vai pisar aqui, Enki, Jesus, isso, São Miguel, essas entidades mais poderosas, mais proeminentes, só vão pisar aqui quando toda a humanidade tiver nível de consciência para realmente interagir com eles. Então este não será o momento. Então o primeiro contato, seres como Jesus, seres de densidade mais elevada, não irão comparecer, não vão pisar na Terra. Se você de repente ver Jesus, Maria, pode ter certeza que é o projeto Blue Bee. Só que, se caso eles utilizarem o projeto Blue Bee, que foi profetizado não, foi denunciado pelo Serge Monassi, profetizado pelo Alan Van Braun, pode ter certeza que simplesmente eles serão contra-golpeados. E a Federação Galáctica de Mundos irá simplesmente desmascará-los publicamente, mostrando que é um fake. Aí vai aparecer de verdade, vão simplesmente cancelar os hologramas serão cancelados, serão interrompidos, e agora vocês vão ver os extraterrestres de verdade. Muito bem. Vamos para o próximo. Consequências e reações. Unidade de visão global. O evento tem o potencial de unir a humanidade, face ao desconhecido, levando uma nova era de cooperação e transparência. Alternativamente, poderia exacerbar as divisões, por diferentes grupos, interpretando o evento de acordo com suas próprias agendas e crenças. Por isso que isso tem que ser coordenado no mundo inteiro, para que não haja o efeito inverso, porque a intenção é unir a humanidade e não dividir. Salto tecnológico. Os materiais e tecnologias demonstrados ou deixados para trás provocam uma revolução científica, como as arcas, por exemplo, e fora as tecnologias que foram suprimidas, com avanços na geração de energia, propulsão e ciência dos materiais, sem falar das camas Mad Bed. Mudança na consciência. A prova inegável da inteligência não humana e os aspectos da comunicação direta levam a uma mudança profunda de paradigmas na consciência humana, desafiando as crenças existentes e abrindo novas investigações filosóficas e existenciais. Então, simplesmente, a humanidade vai ter que sentar e aprender tudo de novo. Todo mundo vai para a sala de aula. Exatamente isso. Principalmente com as questões históricas, existenciais, espirituais, que serão renovadas. Então, a humanidade será reeducada. A revelação vai ser feita, vai ser executada para reeducar novamente a humanidade. Então, teve uma amiga que me perguntou no privado como que a gente vai distinguir os negativos dos positivos. Simples. É tão fácil, é muito fácil. Primeiro que seres como Jesus, Enki, Arcanjo Miguel, não irão pisar na Terra. Se por um acaso vocês virem pisando na Terra, não. Blue Bee, pode ter certeza. Segundo, seres extraterrestres positivos têm aversão à adoração e reverência. Então, se você vir um extraterrestre pedindo adoração, anátema, saia correndo como se não tivesse amanhã. Pode ter certeza absoluta. Ou se colocando num pedestal acima dos outros, pode ter certeza. Sem falar da agenda. Porque no projeto Blue Bee, eles vão começar a elogiar bidê. Como assim? Vocês estão falando que o bidê é do bem. Tá falando que o Klaus Schwab é lindo, maravilhoso. Pela agenda. Não defendendo Davos, defendendo a Agenda 2030. É óbvio que isso é o projeto Blue Bee. Só ter, né, Net, o Tico e Teco funcionando. Não há dúvida nenhuma. Então é muito fácil fazer esta distinção. Tá ok? Muito bem. Antes da atualização do Benjamin Ford, eu vou apresentar algumas notícias pertinentes de geopolítica.
Mega potência industrial, a Alemanha está à beira da ruína, graças à batalha contra os combustíveis russos. Então, essa batalha, sanções, simplesmente se viraram contra a Europa e a principal economia europeia, ou seja, a Alemanha. Então vejam que isso não faz sentido. Tanto é, meus amigos, que simplesmente o povo já não está engolindo mais esta narrativa, está se voltando e questionando os seus governantes. Por isso que eles estão apregoando, né, estão ali com essa narrativa que o urso quer invadir a Europa para justificar esse financiamento sem fim, esse poço sem fundo que é a usante. Dias na Alemanha com superpotência social estão chegando ao fim, diz mídia. A Alemanha provavelmente está vivendo seus últimos dias como uma superpotência industrial mundial, escreve a agência Bloomberg. Observe que tudo acontece em meio do fechamento de muitas empresas. Muitas empresas na Alemanha estão entrando em falência, fato. E é o declínio geral devido à concorrência com os Estados Unidos, sim. Mas o último golpe foi a interrupção do fornecimento de gás russo. E realmente o que foi determinante para essa quebradeira, para a falência da Alemanha na atualidade, para a recessão da Alemanha, para a estagnação econômica, foi a questão da interrupção da sanção contra o gás liquefeito da Rússia. Além disso, muitas outras esferas da vida do país enfrentam problemas, tais como infraestrutura precária, envelhecimento da mão de obra e a burocracia. E por que será que está tendo envelhecimento da mão de obra? Porque simplesmente as pessoas não querem mais ter filhos. Destroem a família, qual é a consequência? Você cria uma população de pessoas de terceira idade, de aposentados. Isso simplesmente é uma forma de destruir a sociedade. Tanto é, meus amigos, que a própria China agora está preocupada para aumentar a população. Então eles não estão mais contendo, não tem mais política de conter a maternidade, desculpem. Meus amigos, uma mudança brutal. O sistema educacional, que já foi um ponto forte, é emblemático de uma falta de investimento de longo prazo em serviços públicos. É terrível isso, meus amigos. Grande parte da população nunca casou, nunca teve filho na vida. O que ocorre? Com o tempo, depois de 30, 40 anos, você simplesmente vai criar uma população de pessoas de terceira idade, ou seja, uma população de aposentados. E quem paga o aposentado é o trabalhador ativo, é o jovem. Você simplesmente não tem mais jovem trabalhando no mercado. A população de crianças e jovens simplesmente desaparece. É uma questão de matemática. Por isso que o Elon Musk, é contra esse tipo de política. Ele tem vários filhos. Né? Tem mais de 10, né, gente? Filhos, tem muitos filhos, não sei quantos, mas são bastante. Muito bem. Aqui. Prepare-se para o impensável. Trilhões de dólares em obrigações do Tesouro. Os Estados Unidos estão a regressar à Europa. Há 110 países revelando a verdade alarmante de que empresas norte-americanas estão à beira da insolvência. Prepare-se para o colapso catastrófico iminente que enviará ondas de choque por toda a Europa e além. Meus amigos, trilhões de dólares do Tesouro americano simplesmente estão regressando à Europa. E isso será uma verdadeira onda devastadora que vai atingir principalmente os ditos países de primeiro mundo. Que enviará ondas de choque por toda a Europa e além. O ato descarado da França de surrupiar a riqueza de seus cidadãos desencadeou tumultos generalizados e agitação civil, enquanto a hiperinflação na Alemanha está dizimando a indústria metalúrgica, paralisando a produção de brinquedinhos e empurrando as empresas à beira da falência. A nação de Israel encontra-se em apuros à medida que avança em direção ao colapso iminente, escondendo o verdadeiro estado dos seus mercados. Fazem exatamente com o BD. O BD é o Mandrake, né? É um Mr. M. E depois vem o Mr. M e mostra a verdade, como que funciona o truque. E aí, aí o Mandrake é desmascarado. Entenderam? Então eles estão maquiando, tentando maquiar a economia, porque na verdade a economia desses países está colapsando. Os bancos estão a fabricar ganhos à medida que a agitação civil se transforma em tumultos em grande escala. Entretanto, o colossal colapso dos bancos CVB da Califórnia resulta numa perda espantosa de 10 bilhões de dólares, desencadeada em efeito dominó catastrófico que se espalha por vários países. O colapso em curso há mais de 1 ano e meio está finalmente a desmascarar os encobrimentos do Estado profundo e expor seus falsos relatórios de mercado. Meus amigos, eu mostrei para vocês, quem acompanha o canal, fontes fidedignas do Zero Hedge, de especialistas, economistas, mostrando como eles mascaram a economia. Relatórios falsos do mercado. Por exemplo, o BD, o PIB americano vai subir 3% este ano. Na verdade, são gastos do governo. É o déficit americano aumentando cada vez mais. Então, a dívida interna dos Estados Unidos chegou a um número exorbitante de 34 trilhões de dólares. Isto é subir o PIB do país de forma artificial. Isso é um engodo, isso é uma farsa. Só que essa farsa tem prazo de validade. Não vai durar 1 hora. Aliás, a população, eles já estão sendo desmascarados por várias fontes de notícia oficiais. Mega potência industrial alemã está à beira da ruína, graças à batalha de combustíveis do urso, que já apresentei.
Aqui, Russia Today, fonte. Chefe da NATO condena comentários de Loirão. Que coisa, a NATO está muito preocupada porque o Loirão está condenando a NATO porque não estão devidamente pagando, né, o dinheiro de financiamento para a instituição e que nós estaríamos sobrecarregando os Estados Unidos. Tudo verdade, né? Tudo verdade, eles estão preocupados. Os comentários depreciativos do ex-presidente Loirão sobre o fato de os membros da NATO não pagarem a sua parte nos custos de defesa do bloco colocaram toda a aliança em risco. Chamou eles de caloteiros. O Loirão simplesmente chamou a NATO de caloteiro no popular. Alertou o secretário-geral da NATO, o Jens Stoltenberg, num comunicado no domingo. Abre aspas, qualquer sugestão de que os aliados não se defenderão mutuamente mina toda a nossa segurança, incluindo dos Estados Unidos, e coloca os soldados americanos e europeus em risco agressivo. Disse aqui o chefe da OTAN. Disse ele, reiterando que o bloco permanece pronto e capaz de defender todos os aliados. Qualquer ataque a um país membro da NATO desencadearia uma resposta unida e energética, prometeu Stoltenberg. Que coisa. Ele continua, abre aspas, espero que, independente de que ganhe as eleições presidenciais, os Estados Unidos continuem a ser um aliado forte e empenhado da NATO. Já tá morrendo de medo, já tá com medinho, já mostrou que tá com medo de ser deixado de lado. Simplesmente o casamento dos Estados Unidos com a NATO seria rompido. Isso denota um medo absurdo, acrescentou. Falando em uma multidão na Carolina do Sul, do sábado, Loirão, mas o Loirão, ele sabe muito bem que essa NATO, a OTAN, como queira, que é a mesma coisa, simplesmente é um puxadinho da frota negra, dos amigos do Bigodinho, para atender a agenda dos globalistas. O Loirão está a par disso. Pena que o Loirão não pode falar abertamente. Então ele fala, não, vocês são caloteiros, tem que usar outra desculpa, outro pretexto. Mas a verdade é essa, meus amigos. Loirão sugeriu que o Washington poderia deixar um membro da NATO que não tivesse pago as suas cotas de membro da própria sorte no caso de um ataque, a fim de assinar uma lição sobre responsabilidade fiscal. Abre aspas, você não pagou? Você é um delinquente. Olha, Loirão. O ex-presidente lembrou-se de ter se dirigido à nação não identificada. Não, eu não protegeria você. Na verdade, eu encorajaria o urso a fazer o que quiserem com vocês. Imaginem isso, meus amigos. Você foi caloteiro. Então, o urso vai lá e pega, né, Lete? Pega ele. Mais ou menos isso, meus amigos. Como se fosse um cachorro bravo. Pega a Alemanha, pega a Holanda. Vai lá, urso. Pega eles. Entenderam? Foi exatamente isso. Você tem que pagar suas contas. Fecha aspas. Pena que o Loirão, na atual conjuntura, não pode abrir o jogo e falar os reais motivos. Ainda não. Muito bem, vamos pro próximo. Com a revelação, meus amigos. Vai ser maravilhoso colocar essas instituições nos seus devidos lugares e serem devidamente desmascarados de uma vez por todas. Então a revelação não é só tecnologia, não é só revelar os extraterrestres. É mostrar qual é a verdadeira cara da NATO, a verdadeira cara do Pentágono, das agências de inteligência, da CIA, como eles são de fato inimigos da humanidade. Expor todos os seus... Não posso nem falar o termo aqui. Julian Assange que diga, né, Lete? Ele que o diga, ele sabe dos crimes, né? Muito bem. O ex-presidente dos Estados Unidos, em um comício na Carolina do Sul, que encorajaria o urso a fazer o que diabos quisesse. Foi esse o termo que ele utilizou, tá, meus amigos? Que diabos quisesse. Vai lá, pega. Né, Lete? Nem cachorro, né? Vai lá, pega eles, Putin. Pega. Os países da OTAN com contribuições insuficientes à aliança. Aqui. Isso aqui é da Epoch Times Brasil. Epoch Times agora tá no Brasil, olha só. O presidente atual do Brasil enviará mais auxílio a uma agência da ONU suspeita de apoiar o grupo do terror. É complicado, né? Aí é difícil. O Dragão enfrenta uma crise populacional e uma organização que denuncia seus abusos de direitos humanos acaba de ser indicada ao Prêmio Nobel. Interessante, meus amigos, porque esse caso aqui de enviar dinheiro ao ONU suspeita de apoiar esse grupo do terror, os Estados Unidos, a Europa, já estão boicotando a ONU, não estão enviando mais din-din por causa disso, por causa dessa suspeita. E o Lulu fazendo isso pegou muito mal. Internacionalmente falando, pegou péssimo. Tanto é que, em Portugal, um abraço para os nossos amigos portugueses, isso foi dito na televisão aberta, criticando. Olha que vexame, que vergonha para o Brasil. Que coisa. Aqui. Diante de fatos, é um segmento de opinião, comentários e opiniões de analistas ou comentaristas nessa capacidade, não refletem nessa... Aqui, isso aí não importa, né, da Epoch Times. Epoch Times Brasil. Muito bem. Interessante isso, meus amigos, porque a Epoch Times, eu conheço essa plataforma, eu conheço esse jornal online. Eles têm viés bem globalista, eu garanto pra vocês. E eles falarem essas coisas é realmente interessante. É bem interessante mesmo, parece que o mundo está mudando. E o mais interessante é que o The Epoch Times veio com uma matéria
meus amigos, de cair o queixo. Eles falaram, olha, um estudo, Epoch Times, não sou eu que estou falando, não é o Demis Viana, é Epoch Times, uma empresa renomada, de mídia, mundialmente reconhecida, disse, olha, existe um estudo, não sei quantos vocês já viram esse estudo, um estudo que a corrida do pleito 2020, existem certos indícios fortíssimos por causa do correio, tal, etc, que parece que o resultado seria outro, aí não seria bem aquele lá, onde o BD saiu vencedor. Meus amigos, The Epoch Times falar isso abertamente denota que, de fato, está tendo uma mudança à vista. E quando o Benjamin Fonfort fala que estamos na iminência de uma mudança de regime, quando a gente percebe essas coisas, realmente isso faz muito sentido. Estamos, de fato, caminhando para uma grande mudança. Aqui. X. O que está acontecendo com o líder McConnell? O republicano precisa estar ciente de que este projeto de lei, apoiado por Mitch McConnell, a quase toda a liderança do Partido Republicano no Senado, dá início ao próximo impeachment bipartidário do Loirão, antes mesmo dele ser eleito. Meus amigos, isso aqui é um absurdo que está sendo cogitado nos Estados Unidos, aonde estão querendo promulgar uma lei aonde o presidente americano é obrigado a apoiar a Usantia. Isso é inacreditável, um negócio desse. Acabei de enviar um memorando abaixo a cada um dos meus colegas republicanos do Congresso. Enterra o texto de projeto de lei, está uma bomba relógio de impeachment contra a próxima presidência do Loirão. Então, caso o Loirão seja eleito presidente, ele simplesmente seria destituído com essa nova lei, porque ele não vai apoiar a Usantia. Meus amigos, isso aqui é uma verdadeira armadilha e tem muitos republicanos, pseudos-republicanos, na verdade globalistas, né? Globalistas que estão apoiando. Terrível esse negócio. Veja como eles são ardilosos, né? Eles são realmente rasteiros, esse pessoal. Loirão pretende reformular a OTAN, apressar a paz na Usantia se for eleito, diz mídia. Olha só. Lógico, você tem que prezar pela paz. Aliás, quando ele era presidente, não havia. Os Estados Unidos se envolveu com qualquer tipo de conflito. Ele foi o único presidente dos Estados Unidos que pisou na Coreia do Norte. Bom salientar aqui. O ex-presidente dos Estados Unidos, Loirão, em caso de reeleição, pressionará Kiev a negociar com o urso, relata a agência Bloomberg, citando fontes bem informadas. Loirão está considerando compromissos reduzidos com alguns membros da OTAN, impulso para que a Usantia negociar o fim da batalha com o urso, se ele retornar ao poder no próximo ano, fecha aspas. Um assessor de Loirão disse à agência que a ameaça de reduzir a assistência militar poderia levar a Usantia a negociações, enquanto seu acúmulo de riscos só provocaria o urso. Que interessante, né? Isso é bem interessante. Aqui, meus amigos, enquanto isso, por isso tem que tomar muito cuidado. O Putin é uma raposa. Ele é muito esperto. Ele já percebeu que já estavam construindo essa narrativa e já saiu fora. Ele saiu muito bem. Ele é muito esperto. Bidê, na sequência, começou a perceber, opa, parece que o Loirão aí e o Putin são amiguinhos, eles estão próximos, eu vou usar isso contra o Loirão. Claro, existe um ranço histórico nos Estados Unidos, desde o tempo da União Soviética. O americano médio tem uma repulsa, tem uma aversão contra o urso, natural. Então vamos usar isso para destruir a imagem do Loirão. Bidê acusa o Loirão de se curvar anti-Putin. Após o candidato republicano Loirão criticar o país como a OTAN por não cumprir a promessa de financiamento e ameaça provocar qualquer ação do urso contra tais países, o candidato democrata presidencial, o Bidê, divulgou uma mensagem especial aos cidadãos na terça-feira. Prestem atenção. Como o mundo político é sujo, você tem que ser ardiloso. Por isso que eu falo, meus amigos, na política não pode ser muito sincero. Sincero na política tem vida curta. Na política você tem que ser ardiloso. E muitas vezes você não pode falar a verdade. Criticando o oponente, Bidê afirmou que ele emitiu ao mundo um sinal perigoso, chocante e contrário ao espírito americano, fecha aspas. Bidê afirmou que Loirão se curvou ante Putin, chamando o Loirão de capacho do Putin. Em outras palavras, foi isso que ele falou. Afirmando que ele próprio nunca faria isso. Lógico, porque você é capacho do Zé. Né? Tudo bem. Claro que o Loirão não é capacho de ninguém. Ele simplesmente está fazendo a coisa certa. O democrata destacou que considera a OTAN como obrigação sagrada, enquanto seus oponentes republicanos tratam a aliança como um fardo. Fecha aspas. Meus amigos, na sequência, o Putin, que é muito esperto, ele percebeu esse movimento do Bidê nos Estados Unidos, ele simplesmente falou, eu não tenho nada com o Loirão, eu não gosto do Loirão. É isso que o Loirão tem que falar, eu odeio. O Loirão tem que ser inteligente nessa hora e simplesmente começar a criticar o Putin, né, Lete? Critica o Putin, não, o Putin é muito ruim, não gosto dele, a política lá do urso. Porque simplesmente, meus amigos, isso pode ser o quê? Pode ser usado como moeda política contra eles mesmos. E o Putin começou a perceber essa articulação e falou, não, olha, eu não gosto do Loirão. Aliás, eu até acho melhor que o Bidê ganhe a eleição. Então eu não tenho candidato preferido. Entenderam, meus amigos? Isso aí é ser estratégico.
Ser inteligente e ter visão além do alcance, para não cair em armadilhas. Tucker Carlson. Aliás, só quando o Tucker Carlson entrevistou o Loirão, essa narrativa já começou a ser criada. O Tucker Carlson, ele é amiguinho do Loirão, ele tá indo lá para fazer propaganda, porque o Loirão, na verdade, é amigo também do Putin. Estão entendendo? Aqui. Sempre que há algo que você literalmente não pode dizer, ou será punido. Isso é que você provavelmente deve considerar dizer. Tucker Carlson. A gente tem que ter compromisso com a verdade. É isso que preza este canal. Nós temos realmente compromisso com a verdade. Kiev preocupada com o potencial impacto da entrevista de Putin na política de Washington. TASS, aqui a agência de notícias TASS. Moscou, dia 12 de fevereiro, TASS. A entrevista do presidente do Urso, Vladimir Putin, com o jornalista norte-americano Tucker Carlson, pode ser perigosa para os anti, é muito perigosa. Estou preocupado com essa entrevista, realmente vai repercutir muito mal e pode atingir politicamente o nosso país tão fragilizado. Porque, afinal de contas, ele gosta de se vitimizar, né? Esse tipo de gente. Tucker Carlson pode ser perigoso aos anti devido ao seu potencial impacto na opinião pública dos Estados Unidos e dos políticos norte-americanos, disse Sergei Leshchenko, conselheiro do chefe de gabinete presidencial do Uzantiano. Né? Aqui, abre aspas. Em primeiro lugar, essa entrevista não deve ser subestimada, disse ele. A televisão nacional uzantiana. Isso influenciará os eleitores americanos a pensarem que esta batalha deve ser interrompida através do fim da assistência aos anti. Óbvio. É porque aí é realmente um poço sem fundo. Sem falar que os bilhões e bilhões de dólares não podem ser contabilizados. E você não sabe para onde foi parar esse dinheiro. Não podem ser rastreados. Nem contabilizados. Não pode ser rastreado. Ninguém sabe para onde foi. Por isso que existem muitos brinquedinhos que foram enviados para os anti que foram parar lá no Oriente Médio, né? Como se fosse um passe de mágica. O país mais corrupto do mundo, a Uzantia. E a nova administração fará isso, poupando o dinheiro dos contribuintes dos Estados Unidos e salvando as vidas dos uzantianos. Sim. Vidas dos uzantianos. Meus amigos, o próprio Putin falou na entrevista que a Uzantia é um estado artificial, criado para ser o gabinete dos globalistas. Então, se tal acontecer, rumores são fomentados nos eleitores americanos. Os políticos americanos terão que prestar atenção a eles. É por isso que essa entrevista pode ser vista como muito perigosa nas mãos de propagandistas habilidosos. Pois é. Além disso, suas palavras nesta entrevista pode ser vista como uma espécie de audição para Carlson, que poderá concorrer ao cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Aliás, ele foi cogitado mesmo para ser vice do Loirão. Vencer as eleições presidenciais, ele aponta como um candidato mais provável para o vice-presidente. Portanto, se estiver ajudando Loirão a influenciar a opinião pública nos Estados Unidos, ele passou na primeira parte da audição, disse Leshchenko. Olha só, a Uzantia morrendo de medo, meus amigos, de perder financiamento. Não só a Uzantia, mas todo o Estado Profundo. Porque quando a Uzantia cair, tudo será desmascarado. Ali, meus amigos, ficam todos os arquivos secretos. Tudo que é porcaria que vocês imaginam são arquivados nesse país. É o país arquivo, cofre de todos os podres, dos escuros de todos os tempos. Estão entendendo? Essa que é a verdade. A entrevista de Putin cumpre sua tarefa de ser ouvida no Ocidente, diz porta-voz do Kremlin. Meus amigos, o Tucker Carlson realmente prestou um serviço à humanidade. Então hoje, o mundo ocidental pôde ver a outra versão, porque simplesmente eles foram doutrinados dia após noite, demonizando o urso. E agora eles realmente podem ver a outra versão. E realmente comparar os dois argumentos, as duas visões. Isso realmente é democrático. Como a entrevista de Putin e Tucker Carlson deu ao líder russo uma plataforma para sua causa e ajudou o Loirão. Narrativa aqui. O ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, há muito conhecido como líder de torcida de Loirão, que tentando depreciar o Tucker Carlson, fez uma longa entrevista de 2 horas com o presidente russo Vladimir Putin. Por isso, meus amigos, que o Putin, na sequência, isso não é coincidência, ele fez uma declaração, olha, é o seguinte, eu não gosto do Loirão, não tenho nada a ver com o Loirão, aliás, eu até prefiro o bidê. Por que será que ele fez isso? Para simplesmente calar, refutar esta narrativa. Porque, queira ou não, isso iria prejudicar o Loirão na sua corrida presidencial. Então, na verdade, quando o Putin estava criticando o Loirão, ele estava ajudando o Loirão para acabar com essa narrativa. E tem pessoas que vão interpretar isso errado, né, gente? Não conseguem perceber os passos, as manobras. Enquanto isso, nos Estados Unidos, realmente o caos impera. Situação caótica aqui nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma noção, os invasores estão assumindo controle de casas em todo o país, em escala industrial, e transformando em antros de crime. Zero head. Notícia oficial aqui, meus amigos.
Graças às listagens online, é mais fácil do que nunca identificar propriedades que estão vagas, e muitos estados têm leis que tornam extremamente difícil retirar os invasores depois de se instalarem. Entrou lá, não sai mais. Como o aluguel dos Estados Unidos está muito caro, como eu falei para vocês, muitos moradores de rua, uma população de moradores de rua, mais de 600 mil pessoas. Veja o que está acontecendo na Califórnia, em São Francisco, em vários locais dos Estados Unidos, muitos moradores de rua sem teto nos Estados Unidos, que não conseguem pagar o aluguel, não conseguem pagar a hipoteca de suas casas. Então tudo isso foi muito bem planejado pelo establishment americano, pelo Partido Democrata. E agora, o que ocorre? A pessoa não pode pagar aluguel, muitas pessoas estão fazendo isso, não porque sejam pessoas do mal, porque simplesmente não tem aonde morar, estão invadindo casas privadas. Meus amigos, os Estados Unidos está realmente vivenciando, está parecendo o tempo da Revolução Bolchevique. É claro que não oficialmente, mas na prática é isso que está acontecendo, o fim da propriedade privada dentro dos Estados Unidos. E se instalaram casas por mês até anos. Isso está se tornando um problema absolutamente enorme, especialmente em cerca de áreas do país. Por exemplo, está sendo relatado que invasores ocuparam aproximadamente 1.200 casas na área de Atlanta. Só em Atlanta, 1.200 casas ocupadas. Os invasores estão arruinando bairros inteiros em Atlanta. E a resposta da polícia aos despejos é tão lenta que alguns proprietários têm recorrido a pagar os incômodos para sair. Imagine, o proprietário tem que pagar para os vizinhos invasores saírem os proprietários, desculpem. Os proprietários têm que pagar para o invasor da sua residência, da sua casa, sair de lá. Essa é a situação. Uma verdadeira barbárie. Invasores descarados até abriram um clube de striptease. Clube de striptease, meus amigos. Um inferninho, ilegal, em uma propriedade que haviam assumido. Uma das 1.200 casas ocupadas na cidade, de acordo com o grupo comercial Nation Home, aqui, NRHC. Clube de striptease. Imaginem vocês. Abriram um inferninho ali, Casa da Luz Vermelha. No meio de um bairro residencial. Olha a situação, meus amigos. Chegou os Estados Unidos com esse regime do mal. E é isso que eles querem para o mundo inteiro. Se você pode acreditar... e tem pessoas que estão preocupadas que o pra lá está muito mais adiantado, né, gente? Está muito pior que aqui. Muito pior. Está muito mais adiantado o processo. Se você pode acreditar, existe até uma empresa que tem veículos anúncio. Uma empresa que tem vinculado anúncios. Uma empresa no jornal, você vê lá. Mercado Livre, né, Lente? Nas redes sociais oferecendo para você encontrar uma casa de ocupação. Aqui tem uma casa de ocupação para você, meu filho. Privilegiado em Atlanta, mediante a pagamento de uma taxa. Você paga uma taxa e você pode ocupar uma casa. Isso. Que não é sua. Isso aí é um absurdo. À primeira vista, parece mais um profissional do setor imobiliário, lutando para alugar casas nas redes sociais. Mas aqui, meus amigos, aqui tem o nome da empresa, Time Homes aqui. O site deixa claro que se trata de casas invasoras. Explica exatamente o que isso significa. E uma história fixada no Instagram, gente. O anúncio no Instagram. Recentemente, aqui, essa empresa tem realizado um especial de Ano Novo. Aqui, uma promoção. $1.400. Isso, como você paga $1.400, eles dão a chave de uma casa. Que não é sua, propriedade privada, para você invadir. $1.400 darão a você a chave de uma casa invasora, para que você possa empilhar dinheiro e mudar a sua vida. Que absurdo. Essa é a situação dos Estados Unidos da América com o BD. Quem está por trás aqui dessa empresa? Deve estar na prisão, óbvio. Devia estar na cadeia. E está no Mercado Livre, está no Instagram, como uma empresa respeitável. Mas não é assim que a América funciona em 2024. Matéria do Zero Red, meus amigos. Eu simplesmente estou mostrando a matéria aqui para vocês. E a coisa vai ficar pior ainda. No estado de Washington, invasores ocuparam todo um complexo de apartamentos e transformaram em um antro de crime. Tráfico de entorpecente. Invasores e crimes estão tomando conta de um complexo de apartamentos em Fire. As famílias e as pessoas que administravam a propriedade estão extremamente frustradas. Os problemas estão aqui, Shinwood Park, apartamentos. A polícia diz que a situação também atraiu uma tonelada de atividades do mal. Agora os oficiais patrulham regularmente a área por causa de todos os problemas. A maioria das unidades do complexo é revestida de compensado. Um índice, Andy, morador dos apartamentos. Veja só a pessoa que foi entrevistada, morador desses apartamentos. A polícia está aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo dia, toda noite. Eu mantenho meus filhos dentro de casa. Nem tem como, né? Tem que ser assim, nem teria outro jeito. Eu não nos deixo sair. Fecha aspas. Graças a leis absurdas daquele estado, não será fácil retirar esses invasores. Uma mansão, agora estou invadindo mansões também, viu, Liette? Uma mansão aqui em Beverly Hills, lugar chique, né, Liette? Aqui, confiscada pelo Tribunal de Cirurgião Fugitivo por trás da maior esquema de fraude de seguros da Califórnia, é agora uma casa de festas selvagens. Festa rave, né, Liette? Virou um inferninho também, tomada por invasores que lucram com ataques regulares que estão deixando os vizinhos malucos. E o som alto,
A noite inteira! Um verdadeiro inferninho, virou ali um clube noturno. Como se fosse uma boate, uma imensa boate. Mansão em Beverly Hills. Olha a situação vexatória que se encontra os Estados Unidos. É isso que os escuros querem para a humanidade. E tem pessoas que falam ainda, qual é a agenda dos escuros? Aqui. A propriedade mediterrânea em 1360 aqui, avaliada em 4,5 milhões. Essa propriedade, meus amigos, 4,5 milhões de dólares, foi ocupada por uma quadrilha do crime, né? E isso, muito sofisticada, de poceiros, fecha aspas. Disse o corretor da casa, aqui, o John A. Underwood, na revista Los Angeles, os invasores, ele acredita que estão ganhando mais de 30 mil dólares por mês, alugando quartos e organizando grandes festas em casas com ingressos de 100 dólares. Virou um inferninho, né? Um quarto, tipo um motel, virou um motel, a mansão. Um absurdo. Esse tipo de coisa está acontecendo em todo o país, mas os piores problemas estão nos estados azuis, ou seja, governados pelos democratas, em leis que são muito favoráveis aos invasores. Pois é assim que se destrói um país. E tem americano que acredita que o socialismo não está sendo implantado na América. Isso aqui, exatamente, é a Revolução Socialista em curso. Não há dúvida. Aliás, lembra bastante a Revolução Bolchevique. Versão 2.0 acontecendo exatamente agora nos Estados Unidos. Ainda bem, meus amigos, que os chapéus brancos estão atuando e que haverá eleição em 60 países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E a revelação se aproxima, porque realmente os escuros estão batendo forte. Só que tem um porém, meus amigos, esse caos generalizado, crise econômica, inflação, sem teto nos Estados Unidos, pessoas não conseguem pagar a hipoteca das suas casas. Meus amigos, o povo americano não é bobo. Por mais bobo que a pessoa seja, isso tem limite, e parece que esse limite já foi alcançado. Por mais alienado que uma população seja, isso tem limites. E falando em limites, multidão incendeia carro sem motorista, né, em São Francisco, sem lei. E por que eles estão incendiando carros sem motorista? Sabe aqueles carros autônomos? Porque eles estão com medo da inteligência artificial que vai controlar as empresas. Eles enxergam isso como o prelúdio desse processo. Então eles já estão se antecipando e atacando. Meus amigos, isso é uma tendência porque está acontecendo nos Estados Unidos. E existe tendência que vai acontecer também na Europa. Já é uma tendência. Estão prometendo na Europa, eu já tenho anúncios extraoficiais, que vai acontecer algo parecido também na Europa contra a inteligência oficial, que vai roubar o emprego das pessoas. Esta aqui é a realidade. Então o povo está se revoltando. Como eu falo, o povo, todo mundo tem seu limite. Ainda mais com esse flash solar, porque estamos entrando no pico solar. Então, simplesmente, as pessoas não têm mais paciência. O próprio Sol fala, ó, acabou, aqui é o limite. Agora chegou a hora de reagir. Segundo a Academia de Ciências Russas. O Sol realmente interfere, as fases do Sol, do pico solar, das manchas solares, interfere no nosso comportamento. Empresas dos Estados Unidos falam em demissões como nunca antes. Demissões em massa nos Estados Unidos. Federal Reserve Burn colapsando, meus amigos. Eles querem impor o seu regime. Mas o Federal Reserve, aliás, meus amigos, segundo o Benjamin Fulford, fontes da inteligência do urso dizem que a Rússia, na verdade, está em guerra contra o Federal Reserve Burn, ou seja, contra o sistema babilônico financeiro. Então eles querem impor a sua agenda, só que ao mesmo tempo, eles vão falir antes de impor a sua agenda. Esta é a aposta dos chapéus brancos, e é exatamente isso que está se construindo. Então eles vão colapsar bem antes, aliás, isso é nítido, de tentarem, bem antes de tentarem antes de qualquer tipo de iniciativa de implementarem a sua tão sonhada agenda. As empresas norte-americanas estão a discutir o controle dos custos, ou seja, expedimentos nas chamadas lucros em taxas recordes no meio de um esforço para recolocar fundos e investir nas novas tecnologias, de acordo com uma análise feita por estrategistas do Morgan Stanley. A dimensão transcrita eficiência operacional são mais altas de todos os tempos nos Estados Unidos durante essa temporada de lucros, à medida que as empresas se concentram na disciplina de despesas, mas também investem em tecnologia, que pode impulsionar a produtividade futura com a IA. Olha que interessante, com a IA. Quebrando as empresas para o quê? Promover a inteligência artificial que vai ocupar a vaga das pessoas, e é óbvio que isso vai causar desemprego em massa, meus amigos. Esta é a agenda dos escuros. A maioria das ações de tecnologia da Europa acabaram de quebrar. Só que eles não vão ter tempo de fazer isso. Vai ficar só no gostinho, né? Só no cheirinho, como diz por aí. E realmente eles não vão alcançar o seu intento. Vai ficar só no cheirinho.
Aqui. As maiores ações de tecnologia da Europa acabaram de quebrar. Já era. No início das negociações europeias da manhã, aqui a ASML Holdings, as maiores ações de tecnologia da Europa despencaram 7% desde o fechamento da noite passada, devido a um volume enorme. Em segundo, os estoques foram paralisados, enquanto reabriram, voltaram a subir. Muito bem. Aqui, a África reagindo. O presidente do Centro Africano, desculpem, o presidente da República Centro-Africana, compareceu, né, o Faustin aqui, a Archandi Touadera, partiu para Moscou para participar do Fórum de Apoiantes da Luta contra as Práticas Neocolonialistas Modernas, informou a Embaixada do Urso em Bangui. Maravilhoso. Isso aqui é muito bom. A autonomia e a soberania de todos os países africanos. E na África está tendo uma grande revolução, realmente muito positiva, onde a França simplesmente foi expulsa, os países africanos se rebelando e reivindicando a sua soberania nacional. Isso é uma tendência em todo o continente africano. Parabéns ao povo africano. Aliás, o povo africano está na vanguarda, estão saindo da frente. Eles saíram da frente de todo mundo. Uma reação espetacular e exemplar. Aqui, Agência de Notícias TASS, meus amigos. Diz que o Chiquinho assistiu a entrevista com o Putin e com o Tucker Carlson. Olha só. De chefe de sindicato de velhos crentes. Que coisa. E parece que o Chiquinho está reconsiderando. Ele está mudando a sua atitude. Impressionante. De forma inesperada. Ninguém estava esperando isso. Mudança, parece que ele está pulando. Ele está mudando de barco, né? Está pulando de barco, né? Aqui. O Papa Chiquinho assistiu a entrevista. Ele saúda a posição do Putin, de prontidão para negociação, e compreende as preocupações do líder do Urso sobre a segurança do seu país. Agora ele está entendendo a Úrsula. Ele teve que esperar a entrevista do Tucker Carlson para reconsiderar. Que coisa! Realmente o Tucker Carlson é bastante persuasivo. Ou será o Putin? Ou será que ele não sabia disso antes? Tá de brincadeira, né? O Papa exorta o Ocidente a ouvir o Putin iniciar a negociação com a Rússia. Demorou. Numa mudança brusca de discurso, de narrativa. Que coisa, não? Sem qualquer pré-condições, viu? Tem que negociar a paz. Eu estou entendendo, compreendo os motivos. O Putin realmente tem razão. Que coisa, que mudança de comportamento. O que será, meus amigos, que impulsionou essa mudança? O que inspirou essa mudança? Será que ele assistiu a entrevista e ficou emocionado? Vem um passarinho verde, azul, verde, falar no ouvido dele. A gente sabe, o barco está afundando e muitos já estão pulando fora. Pode ser o caso aqui do Chiquinho. Todos os termos devem ser discutidos na mesa de negociações. Só podemos alcançar os resultados desejados através de conversações. Claro, fecha aspas. Lindo, realmente maravilhoso, né? Quando as pessoas mudam o discurso, é realmente algo é algo louvável. A gente sabe os motivos verdadeiros, não é que está por trás disso. As circunstâncias, força das circunstâncias, mudam até mesmo discursos mais eloquentes. TASS. Acusar o Urso de interferir nos processos democráticos da União Europeia é um absurdo. Meus amigos, eles acusam o Urso do que eles fazem. Aquela velha tática. Acuso daquilo que você faz. Isso é exatamente isso que eles fazem. Impressionante. Fizeram no Russia Gate, em 2016, alegando que não, porque o loirão está em conluio com o Urso, é um perigo. Agora estão fazendo a mesma coisa, a mesma tática, a mesma estratégia, agora com a União Europeia. Por quê? Porque a União Europeia, muitos membros estão mudando de opinião, porque agora qualquer um que mudar de opinião é porque está em conluio, é porque é um infiltrado da inteligência do Urso. Brincadeira, né? É um verdadeiro absurdo. Agora a máxima é essa, se você concorda com o Urso, porque você é um infiltrado, é um agente secreto. Eu acho que deve ser agente secreto também, né, Nete? A Leonie, agente secreto, eu devo ser um agente russo, disfarçado. Meu verdadeiro nome não é Demis Vieira, não, é Demiscos, né, Dani? Demiscos Vianovski, deve ser isso. Só pode ser. Aqui, interferir nos processos democráticos da União Europeia são inerentemente ridículas. A Zararova aqui, a Maria Zararova, como sempre, vocês estão loucos, vocês são malucos. E quem compra essa narrativa é mais louco ainda. Disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a Maria Zararova, num comentário. Ela chamou atenção para a resolução anti-Urso, adaptada pelo Parlamento Europeu em 8 de fevereiro, que contém uma série de acusações contra o Urso, incluindo interferência em processos democráticos da União Europeia. Prove isso por A mais B, porque falar até papagaio fala. Vocês gostam de promover narrativas infundadas. Quais são as evidências que o Urso, me mostre as evidências que o Urso quer invadir a Europa? Ou a Polônia? Me mostrem. Não tem. Não tem. Infelizmente não tem. Inclusive o próprio líder, aquele cara de pau, o líder da OTAN, confessou
Olha, não tem evidência, mas o urso vai invadir. Não tem evidência nenhuma, mas pode ter certeza, escreve o que eu estou dizendo. Ele vai invadir, sim. Isso é chamar as pessoas de idiotas. Da nova Subrion que o Parlamento Europeu, que se tornou uma cidadela plutocracia da União Europeia, detém a maior parte da responsabilidade por esse estado de coisas tão deplorável. De fato, plutocracia, para quem não sabe, é um estado que é coordenado por aristocratas. Não é pelo povo. O povo simplesmente não vale. É um regime feudal. Novo regime feudal da Europa. Aqui, meus amigos, na Áustria, 2 de fevereiro, a FPÖ venceria as eleições, que é tida como extrema-direita. Hoje em dia, tudo que é contra o globalismo é extrema-direita, né, gente? Até o Putin, há pouco tempo atrás, ele era de esquerda. Agora, como ele vai contra a agenda globalista, ele foi promovido também, ele foi rotulado de extrema-direita. Aliás, qualquer um que for contra a agenda globalista vai ser rotulado dessa forma. Aliás, isso já tá chato, né? Tá realmente ridículo. Realmente não cola mais. Republicanos pedem que o gabinete de Bidet o destitua como presidente. Olha, o Bidet, infelizmente, ele tá aí com um problema de saúde sério, que é de origem mental, né? Isso. E eu acho que ele tem que ser impedido. Congressistas republicanos estão pedindo aos membros do gabinete do presidente dos Estados Unidos, o Bidet, que invoquem uma emenda constitucional. Isso aí existe lei, tá, meus amigos? Para esse tipo de processo, então isso não é ilegal, para destituí-lo do cargo, depois que o relatório de um promotor questionou a memória fraca do presidente. Merrick Garland, procurador-geral, tem o dever de invocar a 25ª emenda para seus companheiros de gabinete, ou processar Bidet. Se ele não vai processá-lo, então invoquei a 25ª emenda agora. Escreveu nessa sexta-feira o senador Josh Wasley, na rede social X, antigo Twitter. A 25ª emenda da Constituição dos Estados Unidos permite que os membros do gabinete destituam o presidente do cargo, se o considerarem incapaz de exercer seus poderes e deveres. Inapto, no caso. Tá inapto, vai ser impedido. Se isso acontecer, o atual vice-presidente, a Kamala Harris, assumirá presidente até as próximas eleições em novembro. Então, parece que o impeachment vai ser desnecessário, né, Nietzsche? É pelo andar da carruagem. Pelo menos é isso que está se desenhando. Eu tô falando com a Eliette porque ela tá aqui do meu ladinho, tá? Eu não tô vendo ela, mas ela tá aqui bem pertinho. Bem pertinho de mim. Kamala Harris, né, pronta para servir em meio a preocupações com a idade do Bidet. Ela já tá aparecendo. Agora ela fala, agora eu vou sentar na cadeira ali de presidente dos Estados Unidos. Mas não vai. Presta atenção, meus amigos. Diz que está pronta. A Kamala diz que está pronta para servir. Aí cita a sua capacidade de liderar. Não, tá de brincadeira. Meus amigos, se o Bidet, a reputação do Bidet é ruim, a da Kamala não existe. Não existe! Meus amigos, ela consegue ter uma reprovação maior do que do Bidet. Como que uma mulher dessa, com menos de 30%, não chega nem 30% a aprovação da Kamala, como que ela vai liderar e conduzir um país do tamanho e da influência dos Estados Unidos? Simplesmente isso é impossível, mesmo que seja na corrida presidencial. Em uma entrevista recente, quando o Bidet enfrenta o escrutínio da idade, estou pronta para servir, não há dúvida sobre isso, disse Harris. E estava explicando sua prioridade de campanha durante o voo a bordo da Força Aérea 2, no início da semana passada, quando foi colocada uma questão delicada, pairando sobre a chapa democrata. Todo mundo que vê o trabalho diz que Harris sai totalmente consciente de minha capacidade de liderar. Ela é piadista. Ela também gosta de fazer piada, né, gente? Ela gosta. Tá bom. Tem um espírito de humor aqui. A declaração foi durante uma entrevista do Wall Street Journal na terça-feira. Procedeu em 2 dias de divulgação de um relatório do Conselho Especial sobre a gestão de documentos confidenciais do Bidet, que aumentou as preocupações sobre a agudeza mental do titular de 81 anos. Tá difícil, tá grave, viu? Tá grave, é crônico. Situação crônica, realmente, do Bidet. Eu acho que ele vai ter que ser impedido mesmo. Não nos resta outra alternativa. Vai ter que chegar esse veredito. O relatório observou as faculdades diminuídas, para ser bonzinho, né? Para chamar de senil de uma forma bonita. De Bidet em entrevista, rotulando de homem idoso com memória fraca. Fecha aspas. Ou seja, incapaz. Só para vocês terem uma ideia, meus amigos, como que o povo americano gosta da Kamala, desculpem, a classificação de Kamala Harris continua a cair à medida que a eleição presidencial de 2024 se aproxima. Pesquisar. O índice de favorabilidade da vice-presidente Kamala Harris continua a cair 9 meses antes das eleições presidenciais de 2024, em novembro.
Harris que testemunhou grande parte do declínio no apoio desde que assumiu o cargo em janeiro de 2021. Meus amigos, vocês se lembram que quando o BD foi sacramentado, a vitória do BD, ter todo aquele episódio, aconteceu no Capitólio, etc., nem vou entrar aqui no mérito, muitas pessoas estavam cogitando, não, porque o BD vai ser impedido, vão tirar o BD, ele vai ser afastado e vão colocar a Kamala no lugar dele. Por que será que eles não fizeram isso? Porque a Kamala simplesmente ela é detestada nos Estados Unidos. Nem o Partido Democrata aguenta ela. Só para vocês terem uma ideia. Se o nível de reprovação, de animosidade do BD é alto, da Kamala é muito pior. Incomparavelmente pior. O nível de rejeição a Kamala Harris nos Estados Unidos é inacreditável. Não tem como um presidente sustentar assim. Aliás, ele não tem legitimidade nenhuma. Nenhuma para fazer coisa nenhuma. Vamos entender em termos práticos. Se caso hoje a Kamala Harris assumir a presidente dos Estados Unidos, ela simplesmente será impedida pela circunstância, não terá moral de fazer qualquer atitude significativa no governo dos Estados Unidos. Simplesmente o governo dos Estados Unidos fica paralisado. A gente sabe que o orçamento dos Estados Unidos já está paralisado para março. Teve uma medida provisória, mas ele vai ser paralisado em março. Se a Kamala, desculpe, voltar, pode ter certeza que não passa nada. O governo americano, democrata, vai ficar engessado até o término das eleições. E não vai ser enviado um tostão para Usantia. Escreva o que eu estou dizendo. Um tostão para Usantia. Nem para a Terra Prometida. E a situação na fronteira, principalmente essa revolução, essa posição, essa briga entre o estado do Texas, que está sendo apoiado por mais de 25 estados, meus amigos, simplesmente vai ficar mais acirrada ainda. Então, Kamala Harris assumindo simplesmente significa a paralisação do governo globalista nos Estados Unidos. Harris testemunhou grande parte do declínio do apoio desde que assumiu o cargo em janeiro de 2021. É agora visto de forma negativa por 53% dos eleitores registrados, de acordo com os resultados de uma pesquisa nacional na NBC News divulgada no domingo. Dos 1.000 eleitores registrados que participaram da pesquisa, realizada no dia 26 e 30 de janeiro, recente, apenas 28%, não chega nem 30%, disseram ter uma visão líquida positiva da vice-presidente. Meus amigos, 28% você não governa o país de aprovação. Nível de rejeição absurdo, supera e muito o do BD. O do BD chega a 38%, se não me engano, sempre falha a memória. Posso estar errado, tá? Mas de memória, assim, às vezes pode errar. Tá? Porque às vezes a gente fala coisa de memória, alguém vem me repreender, né, gente? Você errou 2%. De memória, a gente está passivo. Tá? Peço a compreensão de vocês. Mas se não me engano, 38%. A Kamala, desculpem, 28%. 10 pontos a menos. De acordo com fontes da NSA, os chapéus brancos estão atualmente atacando o complexo base, presta atenção. Fonte do Benjamin Fonfort. É claro que isso não podemos confirmar ainda. Tá? Deixar isso bem claro. Uma fonte do Benjamin Fonfort que não pode ser confirmada ainda. De acordo com o Fundo da NSA, chapéus brancos estão atualmente atacando o complexo base Fort McPherson em Atlanta, Georgia. É aqui que a cidade Rockefeller, da CN, conduz falsas operações psicológicas da administração BD. Para ver como as coisas estão ruins com os psicológicos, observe como o BD lê citação do seu teleprompter. Meus amigos, isso é sério. Recentemente, isso é verdade. Só que o Benjamin Fonfort está citando isso, mas isso aqui é fato, é factível. Ele leu a citação do teleprompter, ele disse, fim da citação, repita a linha. Ele falou, meus amigos. Veja a gravidade, a situação lastimável que se encontra o BD. Vexatória, inclusive. Totalmente vexatória. Senil, assim, totalmente. Segundo fontes de inteligência canadense, a queda de BD será seguida por um movimento semelhante no Canadá. BD cai. Catrudo. E vejo que o Catrudo também, meus amigos, está numa situação saia justa absurda. No Canadá. A oposição está crescendo e simplesmente o governo do Catrudo está engessado. Ele não consegue fazer nada. Ainda mais quando ele perdeu com a ação, aquela medida arbitrária que ele teve com os caminhoneiros. E ele perdeu no Supremo Tribunal do Canadá. Isso foi vexatório, isso foi realmente, acabou com a imagem, com a reputação do Castrudo, né, do Castrudo lá do Canadá. Será destituído o cargo e humilhado diante da comunidade mundial. Benjamin Fonfort. Agora, se você não acredita na atuação dos chapéus brancos, porque você é cético, e é o seu direito. É o direito da pessoa ser cético, por que não? Ele pode ser cético. Vê se eu acho aqui, meus amigos. Presta atenção nisso aqui. Vê se eu acho. Tem que pular, por quê? Vê se eu consigo achar isso aqui. Isso é bem interessante. Agora eu vou linkar com umas informações de exopolítica para vocês. Isso aqui eu tinha que ter falado. Isso aqui é muito importante, meus amigos. Isso aqui não pode ficar batido mesmo. Não posso deixar passar batida essa informação.
O Comitê de Inteligência da Câmara não divulgou mais informações detalhadas. Qual é a ameaça levantada a muitos usuários de redes sociais a especular com que ele poderia estar relacionada? Então, aqui o Mike Turner, ele falou, isso eu falei na última quinta-feira, que acompanha o canal sabe muito bem. Ele falou que tinha uma ameaça muito grande que estava classificada, ou seja, mantida sob sigilo absoluto, totalmente confidencial, né? E que o BIDE estaria guardando, que poderia comprometer a segurança nacional. Seria um risco muito grande à segurança nacional dos Estados Unidos. Alguns especularam que seria algo relacionado ao urso, e outros disseram, fontes do Pentágono disseram, no caso, que era algo vindo do espaço. Isso deu margem para muita especulação. Presta atenção. No X, veja essas postagens do X. OVNI, estou certo? A simulação acabou? O apresentador do rádio, Hang Wade, escreveu no X, antigo Twitter. Igor Bob, que aqui nos disse, alienígenas, são eles. Puxa vida. O usuário do X aqui disse, invasão iminente de OVNIs. Pois é. Da mesma forma, o usuário do X, Believer, diz, eu realmente espero que seja sobre OVNIs, o ápice. E isso significa que estamos um passo mais perto da divulgação. De qualquer forma, presta atenção. América, algo perverso vem por aí. O povo já tá pronto, hein? O povo é esperto, hein, Nietzsche? Já matou a charada. O usuário do X-Manga aqui, o Mary escreveu, você não está lendo a sala se isso não for relacionado a OVNIs. O usuário do X aqui, outro usuário do X, escreveu, definitivamente, alienígenas compartilhando um GIF de um alienígena. O usuário do X, o Chuck Harrison, disse, aqui, presta atenção, abre aspas, a especulação de que a ameaça, essa ameaça, poderia estar relacionada a OVNIs. Se assim for, Turner é vago sobre isso. Se for relacionado a OVNIs, especialmente com audiências de OVNIs em andamento. Fecha aspas. No entanto, o usuário aqui, outro usuário, aqui, UFO Joe, disse, abre aspas, eu sei que as pessoas vão querer que isso seja sobre OVNIs, mas não há nada que sugira que seja esse caso. Cuidado com pessoas que dizem o contrário. A conselheira da Segurança Nacional da Casa Branca, a Jack Sullivan, respondeu a pergunta sobre a declaração durante uma coletiva de imprensa na terça-feira, onde explicou que planejava se reunir com membros dos comitês de inteligência da Câmara e do Senado esta semana. Mas ela não desmentiu que esta dita ameaça, que está sob sigilo, seja oriunda do fenômeno ufológico ou de uma invasão iminente. Meus amigos, o circo já está armado. E eles vão atirar. Presta atenção. E quando eles atirarem, eles simplesmente estarão dando sinal verde para que a Federação Galáctica de Mundos possa contra-atacar. E a revelação acontece a seguir. Debate. Circulam rumores de que a Rússia planeja lançar uma arma núcleo baseada no espaço. Também estou criando essa narrativa. Vamos disser a NBC, mas é bom enfatizar aqui, meus amigos, que o Urso, já sabendo disso, deu nota, já tem uma nota oficial. É do Peskov, se eu não me engano, é do Peskov. Ele falou bem claro, isso é boato, isso é uma mentira. Isso não tem fundamento nenhum. Simplesmente desmentiu totalmente esta narrativa infundada. Bem interessante. E no caso eles teriam que provar. Se tem documento, porque vejam só, mesmo, se é um documento classificado, tem prova. Como que eles vão provar que o Urso está fazendo isso se o próprio Urso está negando? Negando de forma categórica, veemente. Muito provavelmente isso tem a ver, sim, com a questão ufológica. Então nós estamos prestes a um grande acontecimento. Aliás, está batendo as portas. Isso era para estar sendo discutido em todos os canais do YouTube. E ninguém está falando nada. Salvo o Dr. Michael Salla, né, gente? Salvo o Dr. Michael Salla. Isso aqui era para ser matéria e manchete mundial. E falando sobre chapéus brancos, meus amigos, presta atenção nessa matéria. Esse visualizador remoto do Instituto Farsight de visão remota sobre a atuação dos chapéus brancos. Falando que você é cético, né? Tem pessoas que são céticas, é o direito que a pessoa tem. O Instituto Farsight usa protocolos científicos rígidos. Então, o processo de visão remota que é utilizado no Instituto Farsight é o mesmo protocolo que é utilizado pela CIA e agências de inteligência. Muito bem. E a visão remota foi utilizada no projeto Stargate. Inclusive, as próprias agências de inteligência, o próprio FBI reconheceu publicamente que já utilizou visão remota para, por exemplo, desdobra de corpos, identificar pessoas desaparecidas. Tem até matérias inteiras no History falando sobre visão remota que é utilizado pelo FBI e as agências de inteligência. Ponto. Esse visualizador remoto do Instituto Farsight, do Dr. Courtney Brown, PhD, viu um incidente em que um batalhão militar de chapéus brancos invadiu uma arena subterrânea, onde 3 inocentes, vamos colocar dessa forma, estavam sendo maltratados. Pena que eu não posso usar a palavra correta aqui. Em um domo com biosfera, no subsolo. Eles, os soldados, simplesmente... como que eu posso colocar isso? Extirpou todo mundo. Todo mundo foi dessa para melhor, não, para pior, no caso deles. E resgataram os pequenos. Esse é um diagrama do incidente, do que ele viu na visão remota. Tá aqui para vocês. Aqui. Uma arena, um tipo de domo, numa biosfera,
aqui os pequeninos, né? Que as pessoas fazendo maldades, e uma plateia, como se fosse um mini estádio, um coliseu, assistindo e aplaudindo. Que o militar foi lá e simplesmente 60% foi pro saco. Segundo o visualizador remoto aqui. O visualizador remoto diz que 60%, isso inclusive a plateia, foram desencarnados, mas outros permanecem escondidos. Esta é uma excelente evidência visual das operações dos chapéus brancos em andamento no mundo, porque estamos numa guerra. Caso você não tenha percebido ainda, uma batalha mundial que opera em vários níveis e frentes diferentes. Setor da política, setor de serviço secreto espacial, empresarial, todos os setores que você possa imaginar. Ok, meus amigos? Gratidão, gratidão e até amanhã.